A paz do Senhor Jesus, família viva de Wilmington. É um prazer grande estar com vocês, ainda que à distância, né? Mas estamos em comunhão, nesse mesmo espírito, nesse mesmo desejo da presença de Deus, que eu sei que vocês estão aí, e nós estamos juntos nisso. Saudade de vocês, é um prazer poder compartilhar uma palavra com vocês, nesse momento que vocês estão juntos aí. Nessa primeira semana de 2024, quero aproveitar para desejar um ano abençoado para vocês, que seja um ano regado pela graça de Deus, pelo derramar de Deus sobre as famílias de vocês aí, tá? De uma forma muito especial. Deus esteja presente em cada momento, em cada dia e em cada ato de vocês, possa Deus confirmar a vida de vocês, o chamado, a bênção sobre a família de vocês. É o nosso desejo para 2024. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com você, que é uma palavra conhecida, mas tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Quero compartilhar com você. Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós todos estamos construindo, nós todos estamos edificando. Estamos edificando a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossa vida conjugal, nosso casamento, nossa vida profissional, nossa vida financeira. Nós todos estamos em construção. Nossa vida é uma construção, né? Nós nunca paramos de construir, nós nunca paramos de construir relacionamentos. Construímos relacionamentos a dois, construímos relacionamento com filhos, depois vem construção de relacionamento com netos, construção de relacionamento com amigos que nunca terminam, com irmãos. Nossa construção é contínua. Agora, o que Jesus está dizendo é que ela pode ter duas bases, né? E nisso ele está se referindo aos que ouvem a sua palavra, aos que escutam. E eu penso que quem ouve somos nós, somos nós os cristãos. Então ele está falando para os cristãos. Ele começa esse discurso no capítulo 5 de Mateus e vai encerrá-lo nesse capítulo 7. Depois de falar sobre as regras do reino, sobre os conceitos do reino do céu, ele fecha esse assunto com essa parábola, com essa comparação. Os que ouvem a sua palavra e as praticam, edifica sobre a rocha a sua construção, a sua obra, a sua casa. Os que ouvem e não conseguem colocar em prática, edificam sobre areia, edificam em terreno pantanoso, em algumas traduções. A diferença é o terreno que edifica, a diferença é onde está firmado, que vai definir se a casa permanece de pé ou se ela cai. Não são as chuvas, não são os ventos, não são o transbordar de rios que define. Não é. O que define é a base. O que define é onde está firmado, né? E ele ensina para a gente que se a gente escuta o que ele fala e coloca em prática e consegue colocar em prática aquilo que a gente ouve, não é só uma teoria, não é só uma palavra bonita, não é só um ensino interessante, não é só um conceito interessante, mas a gente consegue colocar na vida. Se a gente consegue traduzir isso em vida, do que ele ensina, a gente edifica sobre a rocha. Se o que a gente ouve pode ser muito bonito, muito interessante, pode ser muito filosófico, pode parecer muito legal, mas se a gente não consegue traduzir isso na prática, se a gente não consegue colocar isso para funcionar na vida,
a gente está edificando sobre areia. A nossa base não vai suportar. Essa é a grande diferença das casas, das construções, a sua base. E ele fala algumas coisas muito interessantes nessa comparação. Chuvas, transbordar de rios e ventos fortes acontece para todo mundo. Todos passam por isso. Todos vivem isso. O transbordar de rios, o soprar de ventos fortes, as chuvas fortes do céu, todos vivem isso. Os que praticam a palavra de Deus, os que são honestos, sinceros e conseguem colocar em prática, eles sofrem isso. Os que não conseguem colocar em prática, os que ouvem e não conseguem viver, também sofrem isso. E eu penso que até os que não ouvem, os que não entendem, os que não são cristãos, eles sofrem essa ação. Essas são ações que as pessoas sofrem ela. Agora, em especial os cristãos, eu tenho uma palavra para o nosso coração nessa noite, né? Nesse momento em que vocês estão ouvindo essa mensagem, tem uma palavra para o nosso coração. Esses intempéries, então, eles estão presentes na vida de todo mundo. E não são eles que definem que a casa cai ou fica de pé. O que define se a casa cai ou fica de pé é a base. É ouvir e colocar em prática o que a gente ouve, o que a gente consegue compreender da mensagem do Evangelho. É ouvir e não colocar em prática, e negligenciar. Ou não ouvir e, obviamente, também não fazer. Pode fazer toda a diferença na nossa construção, na obra que nós estamos fazendo na família, na obra que nós estamos fazendo no lar, na edificação financeira, na criação de filhos, na construção do relacionamento conjugal, na família, no casamento. Pode fazer toda a diferença a base. Porque, como eu te disse, intempéries vêm para todo mundo. Chuvas do céu vêm para todo mundo. E, em especial, como eu te disse, para nós cristãos, eu penso que chuva para o cristão tem um significado muito especial, porque chuva vem do céu, é água limpa, é Deus quem manda, está no controle divino, é água abençoadora. Ela pode até fazer algum estrago, mas vem de cima, vem de Deus. Eu penso que as chuvas, elas estão relacionadas à provação, às provações da nossa fé. Nossa fé é provada. 1 Pedro 1,7 diz que o fogo purifica o ouro e a nossa fé é purificada pelas aflições. Então, as provações que Deus nos permite passar, as dificuldades que Ele nos expõe e que vem dEle, vem de cima, é água limpa, tem a função de purificar a nossa fé. Abraão é o grande pai da fé, citado na Bíblia pelo apóstolo Paulo em Gálatas. E a fé dele foi aperfeiçoada na aflição, e na maior das aflições, a aflição de oferecer o próprio filho como sacrifício. E quem pediu foi Deus, foi o céu que pediu. A aflição foi produzida por Deus, foi Deus quem provou o coração de Abraão, foi quem levou ele a um estado difícil, viveu um conflito fortíssimo, mas quando findou o conflito, a fé dele saiu renovada. O anjo do Senhor disse para ele: agora as pessoas vão saber que você teme de fato Deus. Deus já sabia, mas nós tomamos conhecimento disso através do ato de Abraão. É possível levar a fé até as últimas consequências. Essa é a mensagem que Abraão deu ao mundo. É possível viver a fé até as últimas consequências. E essa é a fé que agrada a Deus. Deus não queria o filho dele. Deus não queria sacrifício humano, nunca o quis. Mas ele não sabia disso. Até então ninguém tinha falado isso para ele. Até então não havia uma Bíblia escrita. Mas nós sabemos hoje. Mas a nossa fé continua sendo provada.
Muitos de nós somos levados a situações difíceis para que a nossa fé seja purificada como o fogo purifica o ouro, a nossa fé seja purificada por aflições. Depois das dificuldades e das aflições que a gente passa e aprende a depender de Deus nessas aflições, nós crescemos. Nossa fé é robustecida. Nós somos fortalecidos através desses momentos. Essa é a grande verdade. Chuva é um negócio de Deus, água limpa que vem do céu, que abençoa, pode, como eu disse, fazer alguns estragos, sim, mas ela é para o nosso bem. São as provações da nossa fé que vêm do céu. Não são produzidas pelo inferno, não. É Deus. É Deus quem disse a Abraão, eu quero seu filho. É Deus quem determinou, é Deus quem fez, é Deus quem definiu. E ela vem com o objetivo de melhorar a nossa fé. Nunca de nos levar ao abismo, nunca de nos destruir. É para aprimorar a nossa fé, para purificar a nossa fé, essa é a verdade. Agora, vem chuvas também, vem transbordamento também de rios. Todas as famílias passam por isso. Transbordar de rios, eu penso, é um simbolismo muito claro, né? As enchentes, os rios que sobem e transbordam e que trazem uma enxurrada de lixo, de detrito, de sujeira e um caminho de devastação. As enchentes são assim. As enchentes são águas sujas, são transbordar de rios. Trazem lixo, trazem mato, trazem resto de tudo que encontram na frente, as águas saem arrastando tudo. E elas são destruidoras, elas são devastadoras. Esse transbordar de rio, eu penso, vem do inferno, vem de baixo. São coisas que o inferno faz e todos estão sujeitos. Não tem ninguém que não esteja sujeito a sofrer essa ação, não. Quem nunca passou e nunca enfrentou uma dificuldade forte na vida? Quem nunca enfrentou um transbordamento forte na família? Qual pessoa que nunca viveu isso? A gente tem algumas enchentes destruidoras, como, por exemplo, a destruição, a enchente das drogas, o vício das drogas, que devasta a família, que leva tudo que tem pela frente, leva dinheiro, leva bens, leva a vida. São enxurradas do inferno, são rios que transbordam e vêm de baixo, são produzidos pelo inferno, para destruição das famílias, para destruição dos lares. Eles vêm de baixo, são águas muito sujas. E a gente está nesse mundo sujeito a tudo. Precisa estar firmado num lugar forte para não ser arrastado por essa correnteza, porque todas as casas estão sujeitas a isso. Não tem ninguém que não esteja sujeito. Não tem ninguém que diga, minha casa, isso não chega, não toca em nenhum dos meus, em ninguém da minha família, em ninguém do meu parentesco, ninguém pode dizer isso. Isso pode chegar para qualquer pessoa, para qualquer família, para qualquer um de nós. Eu me lembro de Davi, que sofreu uma avalanche forte na casa dele. A rebelião de um filho que quis matá-lo, Absalão quis matá-lo. Foi uma das piores enxurradas que Davi sofreu. É possível, a casa pode bater na casa de qualquer um. Agora, tem também ventos fortes. Ventos fortes assopram. Tem coisas que vêm de baixo, como eu disse, são transbordar de rios, e são coisas produzidas pelo inferno. Tem ventos fortes que não vêm de cima e nem de baixo, vêm de lado. Eu penso que os ventos vêm de lado. Ventos são produzidos do nosso lado. O que isso significa? Significa que são coisas que nós plantamos. Oséias, capítulo 8, se a minha mente não me traz, verso 7, diz que os judeus plantaram vento e estariam colhendo tormentas. Plantou vento, vai colher vento em uma intensidade ainda muito mais forte. Essa é a realidade.
Tem coisas que vêm de Deus, chuvas de provações que vêm do céu para nos edificar, e são dificuldades, são provas de fé para melhorar. Tem transbordar de rios que vêm de baixo, trazem muita sujeira e devastam casas. Citei a droga como exemplo. Agora tem ventos fortes. Os ventos são aquilo que nós plantamos. Eles vêm do lado. Eles não são nem de cima nem de baixo. Eles são fruto do nosso plantio. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa zombar. O que o homem plantar, ele vai colher. E às vezes nós plantamos vento forte, como o povo de Israel em Oséias 8:7 plantou vento forte. Plantou vento forte e vai colher tormenta. Colher o vento mais forte ainda, porque o plantio é assim. Você planta uma semente e colhe uma árvore. Então, pode ser que esses ventos fortes que a gente sofra nem venha de Deus e nem de baixo, seja fruto do que a gente plantou. Plantou engano, plantou traição, plantou, vai colher. Isso se não se arrepender, se não voltar atrás, se não consertar. Se não consertar com Deus, vai sofrer o fruto desse plantio. São ventos fortes. E está dizendo que toda a casa está sujeita a isso. E o que define se ela vai cair também não é isso. Insisto mais uma vez, é a base. É ouvir o que o Senhor fala e colocar em prática. Provações sempre haverão na nossa vida cristã. Jesus foi quem declarou que no mundo nós teríamos aflições, então não tem como fugir. Chuvas vêm e elas são de Deus. Pode transbordar rio, toda casa pode passar por transbordamento. Pode. E vento forte só depende de nós. Se plantarmos vento forte, se plantarmos inimizade, se plantarmos discórdia, se plantarmos algumas sementes ruins, fatalmente haverá colheita. E a colheita vem muito mais do que o plantio. Assim que funciona o princípio da colheita. Todos estamos sujeitos. Agora, mais uma vez insisto, a diferença será aonde estamos firmados. Se estivermos firmados em Deus, as chuvas que vêm de cima vão nos edificar, vão nos fazer crescer, vão purificar a nossa fé. Os ventos e o transbordar de rios, a gente pode vencer no nome de Jesus. A gente pode plantar, aprender a plantar diferente, aprender a plantar sementes boas, aprender a plantar comportamentos bons. A gente aprende a fazer isso. E a gente aprende a repreender os demônios, aprende a expulsar os demônios, aprende a usar a autoridade do nome de Jesus na nossa vida, para que a enxurrada não nos leve. Mas para que isso seja real, para que isso seja verdade, a gente precisa estar ouvindo e praticando o que ouvimos. Edifique a sua casa sobre a rocha, a sua família, a sua construção, a sua obra. Ouça a palavra do Senhor e lute para colocar em prática, para transformar em vida os ensinos que você recebe, os ensinos que você entende da Bíblia Sagrada. Lute para colocá-los em prática, porque a grande diferença, se a casa fica de pé ou não, é essa base, é o desejo de viver de verdade o que temos aprendido. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês, Deus continue derramando graça sobre a família viva de Wilmington. Um abraço forte para vocês, um beijo no coração de vocês.